Fala galera que vai fazer o concurso de Pernambuco, eu trouxe algumas dicas referentes à nossa prova da banca e a UPE, a UPNet, que vai fazer aí esse grande certame lindo para que a galera feche a prova de geografia. Galera, vamos nessa, vamos estudar. A turma aí do Drive tá com todo vapor, com todo gás, a turma tá estudando. Então vamos nessa, eu estou colocando questões lá, estou colocando questões aqui, e aí a gente vai trazendo esse grande aparato econômico, social, político, natural, e aí vamos começar já já lá no Drive, galera, para quem for adquirir as aulas de Geografia Física de Pernambuco, que vai ser o grande bicho-papão da prova, tá? Nós temos 10 questões da prova. Cara, vamos colocar aí por alto. Nós temos aí, ó, 4 questões só de dinâmica natural de Pernambuco. E eu posso alegar isso para você e dizer com toda certeza, cara, de 10 questões, nós teremos aí, cara, questões referentes. Com certeza, o edital não saiu ainda, mas provavelmente sejam 10 questões. Nós teremos aí 4 questões de geografia física de Pernambuco. Isso pode ter certeza. Uma questão sobre semiárido, uma questão sobre a base de relevo das baixadas, das serras. Nós teremos aí a planície do São Francisco, a constituição hídrica. Galera, é um apanhado de conteúdos muito complexos que você tem que estudar as aulas, você tem que assistir às aulas e fazer os simulados. Não vá, meu amigo, inventar de estar estudando pela internet conteúdo solto, avulso, não, que você vai errar, meu amigo, que você pode embananar as ideias aí e terminar errando as questões. Então vem estudar geografia comigo, vem estudar geografia física. Eu acabei de colocar e de postar as aulas sobre as micro-regiões, mesorregiões, regiões de desenvolvimento, processo de formação. Só para você ter uma ideia, a primeira aula é sobre a localização e a distribuição da população indígena de Pernambuco. Nós temos aí 56, acredito eu, 56 minutos só sobre essa temática. Quem adquiriu o material aí sabe da seriedade que a gente tem de fazer com que você gabarite essa prova, fazer com que você gabarite todas essas questões de geografia, tá? As outras eu não sei, também não me importo, mas o que eu me importo aqui, meu filho, é geografia, e se for da minha, olha, se for aí da base, galera, pode ter certeza, nós vamos fechar essa prova e Deus vai nos ajudar, ele vai fazer a parte dele e nós faremos a nossa aqui, tá certo? Vamos para duas grandes dicas sobre mesorregiões do território pernambucano. Olha só, vamos para essa primeira questão aqui, ó. Vamos lá, desculpe, vamos para essa primeira questão aqui, vamos tratar um pouco dela aqui para a gente ir comentando e aí já vendo como é que funciona, como é que é a situação, como é que é o naipe, meu amigo, porque é assim que funciona, frenético, vamos nessa. Olha só, de acordo com o mapa acima, é correto afirmar que, galera, esse termo correto é muito característico, coloca aí, ó, característico da banca e a UPNet, é muito característico dela colocar questões referentes ao sistema correto, incorreto, coloca também aí questões para você julgar os itens. Bom, é muito característico dos concursos públicos colocarem questões assim, tá? Mas aí, uma grande diferença da banca regional de Pernambuco para as demais bancas que giram em torno dos concursos públicos pelo Nordeste afora é exatamente a aquisição e a utilização dessas figuras geográficas aqui, ó. Acabamos de sair de uma prova da Paraíba, onde a banca ela não utiliza figuras, mas a banca a UPE, a UPNet, ela utiliza sim. Então aqui, ó, nós temos a região metropolitana de Recife, nós temos a Zona da Mata, nós temos o Agreste,
Tá aqui, ó. Nós temos o São Francisco e o Sertão. Lembrando e dando aquela velha revisão de que o Sertão e o São Francisco são duas meso-regiões que apresentam um clima semiárido, que apresentam um território aplanado, que apresentam um território mediano, onde a sua base é constituinte da era pré-cambriana. É bem semelhante à das áreas nordestinas. Nós temos uma maior parte de rochas cristalinas, de produções metamórficas, aonde a área setentrional do sertão pernambucano nós teremos a pequena produtividade da bacia sedimentar com a produção sedimentar, mas aí nós estamos falando aqui, ó, estamos falando sobre localização. Vamos encontrar aqui nessa questão o que a questão retrata, porque até agora colocou, de acordo com o mapa acima, no caso eu coloquei ao lado, exatamente por causa da lousa, é correto afirmar que nós estamos falando aqui dessa divisão. Quando você ver essa divisão aqui, a primeira coisa lá na prova, se cair, a primeira coisa que você vai identificar, deixa eu apagar aqui, ó. A primeira coisa que você vai identificar lá na tua prova, caso venha cair uma questão como essa, é que ela, galera, está retratando as chamadas mesorregiões. Mesorregiões. Essas mesorregiões aqui, ó, essas mesorregiões, elas são divididas em 5. Nós teremos a mesorregião aqui, ó, da região metropolitana de Recife, conta como uma, a da Zona da Mata, nós temos o Agreste, o Sertão e o São Francisco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ao total 5 mesorregiões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver a alternativa correta e ver quais são os erros das demais. Temos aqui uma composição de 5 alternativas, tá? Então, vamos identificá-las, tá bom? Se trata das mesorregiões pernambucanas, identificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como uma sucessão das diferentes paisagens e formas de uso do solo. A B corresponde às 5 micro-regiões geográficas de Pernambuco, marcadas por uma intensa diversificação espacial de diferentes processos de povoamento. Cara, quem é meu aluno já sabe, Tiago, corta essa alternativa que tá ridículo, meu irmão. Já tem aqui, ó, corresponde a 5 micro-regiões, galera. Isso não são micro-regiões, elas são mesorregiões. Então, aqui, ó, a letra B, você já corta, ela já está errada. Então, você já corta essa letra B, porque ela é ridícula, tá? As 5 divisões apresentadas e outra, essa questão aqui, ó, é uma questão da banca, viu? É uma questão da banca. É uma questão da banca que você vai encontrar na tua prova. As 5 divisões representadas referem-se ao conjunto de micro-regiões de estado. É errado também. É errado também. Então já vai, ó, já vai cortando aqui a letra C. Ridículo, cara. Mas vamos embora. A micro-região geográfica do São Francisco errou também. Não é micro-região, é a mesorregião geográfica do São Francisco. Corresponde, aí você tem as micro-regiões aqui, ó, do sertão setentrional e do clima semiárido de alta densidade demográfica. Ainda está errado, que não é alta, é baixa densidade demográfica. Por quê? Porque as áreas do sertão apresentam centros urbanos. Por exemplo, Petrolina é uma das principais áreas de centros urbanos, mas ainda assim a zona rural de Petrolina apresenta uma baixa na densidade demográfica. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, em que ela vai estar inserida exatamente por conta das chamadas aglomerações urbanas. Logo, a letra B, ela está incorreta. E a letra E, a microrregião do Agreste Pernambucano, errou de novo. Aqui, ó. Então, a alternativa correta é a letra A. Letra A, alternativa correta. Questão facílima, meu amigo. O aluno que entende as micro-regiões, o que é dessa questão aqui é de você entender qual é a diferença entre mesorregiões e micro-regiões. As mesorregiões, galera, nós temos aí formações que giram em torno da identificação das características gerais de união dos aspectos físicos, econômicos e sociais. Então, nós temos um total aqui de 5 micro-regiões. Já
mesorregiões. Já as micro-regiões são as áreas divididas dentro do território das mesorregiões, tá? Então, preste bastante atenção nessa grande diferença regional entre micro-região, entre mesorregião e micro-região logo depois, tá certo? Vamos para essa nossa segunda questão, questão também da UPNET, da IAUPE. Olha só, meu amigo, se você estudar as questões, se você estudar o conteúdo, você vai fechar essa prova e tenha certeza disso, que o bicho vai pegar, meu filho, é sangue no olho, é faca na caveira. Vamos lá. O olhar geográfico possibilita analisar e compreender o espaço onde as sociedades humanas são inseridas. No caso de Pernambuco e de seus aspectos geográficos, estamos falando aqui de características gerais, tá certo? Características gerais. É incorreto, olha o termo aqui, ó, muito cuidado, estamos falando incorreto, afirmar que o Estado Geral de Pernambuco apresenta uma localização totalmente na porção tropical do Brasil. Olha só, maior densidade demográfica na porção leste, sobretudo na região metropolitana de Recife, a RMR. Extensão territorial no sentido norte-sul maior que no sentido leste-oeste. D. Limites interestaduais com os estados do Ceará, Paraíba, Alagoas, entre outros. E 5 mesorregiões com características geográficas peculiares. Cara, que questão fácil e rasgada, meu amigo. A alternativa correta aqui, ó, letra C, meu querido, letra C. E aí vem, Tiagão, por quê? Vamos lá, vamos identificar, vamos saber o porquê. Tá cobrando de mim aí, vamos embora. R$ 30 o nosso material, aí o aluno diz assim, vamos ver se esse material vale 30 conto mesmo. Vamos embora. Olha só, a localização totalmente na porção tropical do território. Sim, sim, o território brasileiro, o Brasil, ele possui 3 tipos de climas. Nós temos o clima equatorial, tá? Equatorial, nós temos o clima tropical e nós temos o clima subtropical, tá certo? O clima equatorial, ele é predominante, não é total, é predominantemente na região norte. O clima tropical, ele vai ser dividido em 3 climas, que são chamados de sub. Nós temos o semiárido, nós temos o litorâneo, e nós temos o tropical de altitude, que no caso são as Serras Gaúchas, o Planalto Amazônico, a Chapada Diamantina, a Serra da Mantiqueira, o Planalto da Borborema, entre outros. A altitude aqui, ó. E o território pernambucano apresenta esses 2 tipos aqui, ó, o semiárido e o litorâneo. O litorâneo no agreste e na região metropolitana de Recife e o sertão predominantemente aí da mesorregião do Sertão e da mesorregião do São Francisco. Então, sim, a letra A, ó, localização totalmente na porção tropical do Brasil. Maior densidade demográfica na porção leste, sobretudo na região metropolitana. Meu querido, você pega o território de Recife, de Pernambuco, a maior densidade demográfica está exatamente na região metropolitana de Recife. Por quê? Porque Recife apresenta uma unidade administrativa acima de 1 milhão de habitantes, tornando assim metrópole. Nós vamos entender isso bem direitinho quando lá na nossa aula falarmos sobre população e entender o significado e as características de uma metrópole e por que Recife, assim como base econômica e social, apresenta uma característica metropolitana. Então, essa daqui também está correta. A letra D, limites interestaduais com os estados do Ceará, certo, da Paraíba, certo, com Alagoas, certo, entre outros, certo. Esse entre outros aqui está meio estranho, a questão ela pode trazer alguma interrogaçãozinha com relação a esse entre outros, porque nós temos que ser bastante chatos relacionados a essas colocações de questões, porque é a nossa vaga que está em jogo. Então, a letra C ela é altamente ridícula, então a letra C é que está incorreta. Então, a letra D ela está correta sim. Letra E, 5 mesorregiões com características geográficas peculiares. Peculiares, características geográficas individuais, tá? Individuais, que em união estão aí semelhantes. Aqui, ó, são características semelhantes. Então, isso as torna o quê?
mesorregiões, com características econômicas, características sociais, características, podemos dizer que socionaturais, socioambientais, e aí caracterizando, por fim, a união de uma mesorregião pela intensificação do que chamamos de espaço geográfico e paisagem natural e cultural de uma área urbanizada ou natural, tá, galera? Então, ó, um grande abraço para você, eu te espero e te aguardo na nossa próxima aula. Olha aqui, ó, aqui embaixo, ó, não esqueça de entrar em contato comigo para nós decidirmos e fecharmos a tua aula, o teu grupo, o teu combo de estudo e a tua aprovação. E aí, as questões de geografia fechadas na prova, por um valor bem simbólico de R$ 30. Acompanha comigo e vamos cair na nossa aprovação. Galera, um grande abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima e vamos nessa.